Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 163. O sol já está saindo, vamos ter um dia de sol, provavelmente um dia quente, mas estamos aqui para viver, né? Cada dia para a glória de Deus, com sol, com calor, sem calor. Quer bebamos, quer comamos ou façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Nós estamos trabalhando o tema Restaurando os Muros e Portas de Defesa da Família, baseado então no livro de Neemias. E estamos erguendo alguns alicerces. Ontem nós terminamos os nossos devocionais falando a respeito, né? Dos muros, né, da proteção dos muros, os perigos que cercam os muros de proteção da família, e vamos a partir de hoje estudar sobre a restauração das portas, né? Passamos dos muros e vamos começar a falar sobre a restauração das portas. São 10 portas, as 10 portas de Jerusalém. Elas estão descritas em Neemias capítulo 3, versículos de 1 a 32. E se Deus quiser, nós vamos estudar cada uma delas. Mas antes de nós entrarmos então na restauração das portas, nós vamos falar hoje sobre a fonte do dragão. Descrita então em Neemias capítulo 2, versículo 13, que diz assim: E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. A fonte do dragão também pode ser traduzida como a fonte da serpente ou o olho da serpente. A fonte do dragão era um lugar com muitos mitos que cercavam, inclusive que essa fonte ela foi aberta quando o dragão que ficava no centro da terra se mexeu, e com isso o solo foi aberto e a fonte de água apareceu. Era um lugar de adoração a outros deuses, mas na cultura hebraica bíblica, o dragão representava a morte e o mal. Esta figura também aparece no Apocalipse e é repleta então de simbolismos, como nós sabemos. Neemias teve que olhar para aquela fonte que na verdade estava com uma imagem de um dragão, representando a morte e o mal. E ele teve que pensar como a vida poderia surgir novamente naquele lugar. Neemias viu tudo isso, o que Deus eterno tinha dito a ele: eu trarei vida àquilo que está morto, destruído e que foi roubado. E pela manhã, então, ele foi ao encontro ao povo, falou das condições de miséria em que se encontrava o povo e o chamou para reedificarem os muros e também as portas que estavam destruídas pelo fogo. Este continua sendo o nosso chamado: não desistir. Não desistir de lutar pelo seu casamento, pelos seus filhos e filhas. Nós precisamos aprender como Neemias a ter força e vida, mesmo quando tudo ao nosso redor mostra morte e destruição. A fonte ou o poço de dragão era assim chamado também por causa da sua representação. Era uma imagem provavelmente feita de madeira, de pedra ou de bronze, e pela boca dessa imagem, né, da imagem desse dragão, fluía água. As águas desta fonte eram contaminadas. Era nesse vale onde estava essa fonte que era recebido todo o lixo da cidade, inclusive os cadáveres dos homicidas, dos ladrões, dos mendigos. E com certeza os israelitas morriam infectados pela imundícia da água. Por isso, esta fonte era um lugar do mal, mas também
era um lugar de morte. No Salmo 46, versículo 4, nos diz assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus, Ele é a nossa fonte perene de segurança e de proteção. Fonte de água viva, que transmite saúde e faz bem. E frescor a todos aqueles, traz frescor a todos aqueles que bebem desta água. O salmista Davi também diz: todas as minhas fontes estão em ti. Salmo 87, versículo 4. Todas as minhas fontes estão em ti. Lembramos que Neemias vem pela madrugada inspecionar a condição que o povo se encontrava. Precisava conhecer onde e quando foi que começou o processo de contaminação, de destruição do seu povo. Quais foram as causas que contribuíram para lançá-los nas águas do pecado? A situação de miséria em que viviam. Mas nós, que lições nós podemos tirar desse episódio? A primeira pergunta que eu faço é: de que fontes vocês estão bebendo? As nossas famílias estão bebendo das fontes de Deus ou das fontes do dragão? As águas da concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne, são esses os três inimigos do homem. E se nós estamos bebendo dessas fontes, provavelmente esta pode ser a causa, porque nossas famílias estão sendo destruídas, desintegradas, não estão vivendo de acordo com aquilo que Deus tem dado para beber. Muitas pessoas ignoram que por detrás da situação caótica, das situações caóticas de destruição e de morte em que vivemos, está Satanás com a sua influência maligna, jorrando das suas fontes o mal, a iniquidade e o pior de tudo que nós temos visto nesses dias é a apostasia, é o afastamento de Deus. As famílias estão se afastando de Deus, os filhos estão se afastando de Deus, os membros estão se afastando da casa de Deus. Nós vemos o afastamento de tudo aquilo que se chama Deus. Pessoas rejeitando a palavra de Deus, pessoas rejeitando a Deus. O caminho para a fonte do dragão é sempre livre, sem nenhum obstáculo, mas que conduz à morte e à destruição. Que tipo de fonte também nós somos? Que tipo de fonte nós estamos bebendo? Bebendo das fontes das mídias sociais, dos jogos eletrônicos, dos canais de TV, da lascívia, da pornografia. De que fonte você está bebendo? Das trevas? Hoje nós temos bem claro aqueles que andam na luz e aqueles que andam nas trevas. Aqueles que se alimentam da luz de Deus, que é a sua palavra, e aqueles que estão se alimentando das fontes das trevas que se apresentam entre nós. Depois de termos bebido das fontes de salvação, agora nós temos muitas pessoas bebendo das águas de cisternas rotas que não satisfazem a sua alma, abandonando então o Senhor para beberem da fonte do dragão. Em Jeremias 17:13 nos diz assim: o Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados.
O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas da vida. Em Jeremias 2,13, nós temos também a reclamação de Deus: o meu povo cometeu 2 crimes contra mim. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter águas. Todos aqueles que não estão buscando na fonte de Deus, bebendo das fontes que há em Deus, estão de alguma forma tentando satisfazer a fome e a sede da sua alma em coisas que não satisfazem e acabam trazendo ídolos para o seu coração. E esses ídolos se tornam armadilhas, muitas vezes mortais. Tudo aquilo que nós trazemos para a nossa vida, para satisfazer a nossa alma, que não se chama Deus, se torna um ídolo em nossa vida. Há promessas, aqueles que se unem a Jesus, a fonte de água viva, que jorra para a eternidade. Apocalipse 7,11 diz assim: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes de águas da vida, e Deus então limpará todas as lágrimas dos seus olhos. Uma promessa maravilhosa para aqueles que não abandonam a fé, para aqueles que continuam bebendo das águas da fonte que vem de Deus, que mesmo no meio da maldade, mesmo no meio de toda iniquidade, não se afastam do seu Deus. Só encontraremos satisfação em Deus se bebemos todos os dias das suas fontes, pois as nossas fontes estão nele. Em nosso Deus triuno, nós encontramos satisfação para nossa alma e alimento para o nosso espírito. Deus, o Pai, é o manancial, a fonte das águas vivas, como diz Jeremias 2,13. Deus, o Filho, é manancial, fonte da nossa salvação, como nos diz Zacarias 13, de 1 a 3. Deus, o Espírito Santo, é manancial, fonte de toda a providência, como nos diz João 7,31. Venham para Jesus e bebam da fonte da água da viva. O dragão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, a fonte de água viva, que jorra para a eternidade, veio para nos dar vida e vida eterna. De que fontes você e sua família estão bebendo? Que Deus abençoe você e decida hoje em que fonte você vai beber. Que Deus abençoe e até amanhã com o nosso devocional Florescer.